Oi, boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou bióloga e toda vez que eu me manifesto aqui é após um boletim da prefeitura, né, em relação ao Covid. E infelizmente a gente teve aumento de um caso, né, daquele rapaz que estava internado e entubado no hospital. E agora nós temos 28 casos. Eu, como bióloga, posso garantir a vocês que a gente já está para lá de 100 casos na Ilhabela. Por que isso? Porque as pessoas não estão sendo testadas. E muito me admira o secretário da Saúde ir a público e dizer que não é a testagem que vai salvar você, né? Não é a testagem que vai nos salvar. Que sim é o distanciamento social e o uso de máscara. E não é bem assim. É óbvio que o uso de máscara e o distanciamento social ajuda, mas a gente tem que ter todos os outros critérios que a gente já sabe. A higienização dos lugares, a higienização das mãos, né? Quando chega em casa, todo aquele processo de tirar a roupa, troca a roupa, tira o sapato, toma banho, tudo aquilo que a gente já sabe. Quando chegam as compras do mercado, tem que limpar tudo, lavar tudo. Isso vai nos salvar. Mas a prefeitura, ela não pode se isentar a falar que não é a testagem. Porque se ela fizer a testagem, ela vai isolar as pessoas que já têm ela. E eu já falei isso várias vezes aqui. O mundo inteiro fala que a testagem em massa é o mais importante. Se a gente tivesse essa testagem em massa e se nós pudéssemos confiar no ser humano, porque nós somos no mundo ocidental, nós não temos o hábito de usar máscara, de manter esse distanciamento, de fazer tudo isso, né? Não faz parte da nossa cultura. Se nós fizéssemos a nossa parte e o poder público se eles fizessem a parte deles, o poder público, nós poderíamos agora estar com o comércio aberto. Então, eu não venho aqui só criticar, eu venho aqui dar algumas ideias. Então, essas ideias, como seriam? Se todo mundo obedecer e manter o distanciamento social e o uso de máscara, a gente poderia fazer como está acontecendo na Espanha, que está dando certo. Então, por exemplo, como assim? Das 8 às 10 horas da manhã saem os idosos para andar, para fazer compra, para tudo. O comércio aberto, né? Então, é a vez dos idosos. Depois das 10 horas da manhã até o meio-dia, sai um pai da família com as crianças para brincar, para fazer tudo com o comércio aberto. Depois, e assim por diante, de 2 em 2 horas, vai saindo uma turma. Os adolescentes, mais no final da tarde, entendeu? E pronto. E aí estaria resolvido. Se resolveria o problema do comércio, e eu vou voltar na mesma tecla. A parte hoteleira fica a cargo da prefeitura, que aí é uma situação que a gente não consegue resolver. Eu vi que tem muita gente se reinventando, entendeu? E eu acho que esse vírus, ele trouxe para uma modernidade que a gente tem que assumir. A gente tem que assumir o quê? A integração das pessoas, a união das empresas. Todo mundo tem que ter união, entendeu? Aqui tem mais ajuda, aqui tem menos. Não é o meu bolso. Agora é uma hora de integração, uma hora de união, uma hora de afeto, uma hora de carinho, uma hora de solidariedade. Esse vírus veio para isso. Mas nós só podemos traçar essas estratégias se a prefeitura, senhor secretário, fizer a sua parte. A senhora tem que testar sim. Sabe por quê? Porque mesmo que você use aquele teste de glicemia, igual de glicemia que a Anvisa aprovou agora, de furar o dedinho, que você erre, que esse teste ele dá um falso positivo e um falso negativo, mas se cada 10 você pegar 3, você isola esses 3 e faz o teste correto.
e vai testando o isolante para que os demais possam andar com tranquilidade, possam trabalhar com tranquilidade. Nós sabemos que todos os testes existentes têm dia certo para testar. Todo mundo já sabe disso, senhor secretário. Entendeu? Mas vocês podem fazer a parte de vocês, sim. E nós podemos fazer a nossa também. Então, não adianta se isentar, porque o problema não é esse. Você entendeu? O problema é a falta de apoio à comunidade. Nós estamos precisando, nesse momento, estrategistas, pessoas que saibam traçar estratégias para que a cidade retome o seu curso normal. E credibilidade, para que as pessoas tenham confiança naquilo que vão fazer. Como eu vi uma postagem assim, se a gente pode ir no mercado de máscara e obedecer ao distanciamento social e fazer compras, por que o comércio não pode abrir? Tá aí uma boa pergunta. Não está uma boa pergunta? São coisas essenciais e é uma estratégia traçada pelo governo. Já foi dada autonomia aos municípios. Amanhã é quarta, né? Quarta-feira, o ministro vai soltar estratégias de volta do comércio. Só que precisa ter a testagem. Se não testar, como é que vai fazer? Eu já falei e vou tornar a dizer. Este vírus, ele não admite erro. Esse vírus, você tem que pensar à frente dele. Entendeu? Todo mundo tem que ir à frente do vírus. Boas ideias precisam ser colhidas. Boas ideias precisam ser ouvidas. Não precisa ser um epidemiologista, um infectologista, um microbiologista que precisa dizer. É a realidade da nossa cidade. Está toda hora dizendo quantos respiradores tem na sua cidade. Agora você falou que para o Covid tem 9 disponíveis. Eram 17. Tem lá para os acidentados e liberaram 9 para o Covid. Tá ótimo, não estamos usando, graças a Deus. Esperamos não usá-los, né? Mas, se não estamos usando, vamos traçar estratégias. Caso libere para as pessoas trabalharem nessa rotatividade que eu disse, que é uma sugestão, se aumentar os casos, volta atrás. E é assim que a gente tem que saber, a gente tem que aprender a conviver com esse vírus. Então, eu acho que assim, você tem que passar credibilidade para a população e confiança. Porque se a população não tem confiança, também não vai adiantar abrir o comércio, né? Aí, e as pessoas dentro do comércio? Obedecer o distanciamento, a fila, os restaurantes podem obedecer aquele distanciamento das mesas, pode fazer a entrega no carro, entendeu? Hoje você viu lá na Europa, eu não lembro que cidade que eu vi, tem as cabines individuais, como se as pessoas entrassem lá numa bolha e cada um sentadinho na sua mesa. Um dia, conversando com um menino do Cura, eu falei para ele, faz a mesa, usa essa mesa, outra mesa. Enquanto um levanta dessa, higieniza essa, ele senta na outra. Vai por plaquinhas. N ideias, N estratégias que o mundo inteiro está adotando. Só que para o mundo inteiro adotar, o que eles fizeram? Eles fizeram uma testagem em massa para que a população tenha confiança em seus governantes. Então não adianta, sabe, a população ficar o Deus dará. Todo mundo trancado dentro de casa, ninguém vai ficar trancado dentro de casa. Até quando a gente vai ficar trancado dentro de casa? Eu sou bióloga, eu sei o risco que é esse vírus, o quanto esse vírus é perigoso, tanto, entendeu, da transmissibilidade dele, mas não dá. Então, se a população fizer a parte dela de manter a distância e manter a máscara, vocês precisam manter a testagem. Então, nós vamos começar por vocês. Vocês fazem a testagem em massa
e nós fazemos o nosso papel mantendo o distanciamento e usando as máscaras, tá bom? Fechado? E eu tô sempre à disposição para qualquer estratégia que vocês precisarem. Eu tenho experiência na área e eu tô vendo esse vírus, como você, secretário, bem sabe, porque eu fui à prefeitura desde fevereiro falando desse vírus. E as medidas até agora não foram tomadas. E agora eu estou cobrando sim. Eu estou aqui, acho que em nome de uma população inteira que queria falar e não tinha coragem de falar, ou foram falar e tumultuaram. Eu tenho fundamento no que eu estou dizendo. Eu sou totalmente a favor do isolamento, ficar dentro de casa. Agora a gente teria que ficar de novo dentro de casa para pagar muito caro por um isolamento que deveria ter sido feito pela Secretaria da Saúde, ter fiscalizado o portador desse vírus e não fiscalizou. Esse rapaz que não obedeceu o isolamento, como vocês mesmos disseram à população, esse rapaz, ele cometeu um crime, entendeu? Porque ele disseminou o vírus. Então a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente faz, porque a população inteira paga muito caro, tá bom? E para todos que estão me ouvindo e vão me ouvir, fiquem com Deus. Vamos esperar que a prefeitura faça a parte dela, cumprindo a testagem em massa, com termômetros, com os testes, entendeu? Mesmo que sejam esses que dê falso positivo ou dê falso negativo, mas cada 10 que ele testar é um desperdício de teste. Não, faz com esse barato, deixa o caro para testar depois. 40 mil habitantes na cidade, não são 40 mil habitantes, porque a gente tem comunidades que já estão isoladas e as crianças não precisam ser testadas. Os idosos, por enquanto, não precisam ser testados. Quem precisa ser testado? As pessoas que ficam circulando na cidade. Quem precisa ser testado? Quem precisa se pegar os assintomáticos, né? São essas pessoas que a gente precisa ter atenção, porque mesmo que a transmissibilidade deles seja pequena, menor, eles transmitem. Então, é essa cautela que nós precisamos ter. São esses que a gente precisa ir atrás, entendeu? E o pessoal que tem uma consciência e que pode ficar em casa, fica em casa. Então, quem pode ficar em casa e ficar em casa, esses também não precisam ser testados. Então, a gente tem que testar aquele que não consegue, aquele que circula, né? Principalmente os jovens que ficam circulando. E são eles que levam para nós, pois são eles os assintomáticos. Eles não vão ter absolutamente nada. Eu espero que a população inteira da Ilhabela não sinta nada, não tenha nada. Infelizmente, a gente tem o caso desse rapaz, mas espero que o vírus que circule aqui termine. A gente tem como controlar esse vírus, dá tempo de voltar atrás e começar tudo de novo, mas que para isso precisa ter a testagem e a bolsa, infelizmente, precisa continuar fechada. Mas de fato ser fechada. Não é um amigo do fulano, do ciclano, tudo que foi relatado aí, pagou R$150, passou, pagou não sei quantos mil, passou, o barqueiro trouxe. É fazer um trabalho sério, um trabalho digno. Sabe por quê? Porque as pesquisas estão avançando. Já estão começando a testar as vacinas em humanos. Mais 2 meses... Não é a vacina efetiva, como vai ser daqui 1 ano, 2 anos, mas já é alguma coisa, um remédio que possa sair, entendeu? Alguma coisa que possa acontecer. Não adianta a gente comparar o nosso país com a Europa, que eles estão há 2, 3 meses na nossa... O que a gente pode sim trazer de ideias que eles fizeram lá, para a gente fazer aqui, para a gente não errar. Todas as ideias são muito bem-vindas. E eu acho que a união das empresas,
da solidariedade, gente, sustentabilidade pós-pandemia é a sustentabilidade. O que vai acontecer após pandemia? As pessoas que ajudaram são as pessoas que vão se sobressair. As empresas que ajudaram são as empresas que vão se sobressair. Não são aqueles que se trancaram e olharam para si. Foram aqueles que tiveram compaixão com seus funcionários, são aqueles que puderam fazer acordos, mesmo que com uma redução salarial. Aqueles que foram na prefeitura reivindicar de fato o salário do funcionário e a cesta básica e não olhar o próprio bolso. Então eu acho que a gente tem que pensar bem, esse vírus veio para mudar o planeta, entendeu? É outro sistema, várias pessoas se reinventaram, seremos outros na maneira de ser, na maneira de trabalhar, na maneira de se reinventar, de pesar os prós e contras, principalmente uma paralisação da democracia que não foi obedecida, numa briga injusta que muitos políticos usaram do vírus para atacar quem está no comando hoje. Isso é uma guerra desleal. Não é uma coisa honesta. Aquele político que ficou quietinho, a gente tem que olhar para esse político, não o político que está ali fazendo fuzuê, que é mais um político que não vai fazer nada pela nossa cidade. Ele só está pensando nele e usando uma pandemia onde existem milhares de mortos em prol, a favor dele, fazendo terrorismo. Então a gente tem que tomar e fazendo articulação política horrível, uma articulação política no momento desse. Essas pessoas que se articularam, eu vou deixar aqui o meu relato, meu voto não terá. Então eu acho assim, gente, vamos focar na saúde, nas boas ideias, ajudar o poder público a sair disso, porque não é fácil, hein? Você levar uma culpa de uma pandemia que não foi você que produziu essa pandemia, você está fazendo de tudo para ajudar, né? Se testar, vai dizer que está fazendo de tudo para ajudar, e aí as pessoas não vão ter, a população não vai ter como falar nada contra o poder público. O sistema epidemiológico, os médicos estão ali de prontidão, está todo mundo de prontidão esperando os pacientes. Espero que nenhum chegue a frequentar esse hospital, porque juntos nós vamos sair dessa. Desde o início, tudo que está sendo feito para se ganhar tempo. Mais um pouquinho, a gente sabe, né? A ciência avança, os remédios, as vacinas, mesmo que não sejam efetivas, né? Não sendo efetivo, ajuda um pouco e vai ali meio que à base de um coquetel, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, tá aqui o meu desabafo. E secretário, por favor, a testagem ela é primordial. Eu, como bióloga, como cientista, como estudiosa do vírus, como todos os outros cientistas do mundo inteiro, nessa tecla, todos os governantes batem nessa tecla. Testagem, testagem e testagem. E fiquem atentos amanhã para estratégias do nosso novo ministro da Saúde. Vamos ver quais são as ideias dos estrategistas de guerra. Boa noite.